Bom, então hoje a gente vai falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Na aula passada a gente viu as relações métricas. Aqui a gente vai ver as relações trigonométricas, né? Aqui a gente inicia a trigonometria, né? Que vai dar continuidade no segundo ano. Então, qual a diferença das relações métricas para as relações trigonométricas? As relações métricas envolvem apenas os lados de um triângulo retângulo. As relações trigonométricas, elas envolvem as duas coisas. Envolve os ângulos internos e envolve também os lados. Então, vão ser formulazinhas, né, que envolvem as duas coisas. Os lados e os ângulos. Então, vamos iniciar. Bom, para começar, eu preparei aqui, né, um exemplo. Está aparecendo aí alguns triângulos retângulos e eu ilustrei aí os lados, né, e um ângulo interno especial, que é o de 30 graus. O que eu quis mostrar com essas figuras aí? Se você notar, todas essas figuras têm um ângulo de 30 graus. Se você for um pouco mais atento ainda, né, o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus, observem bem, ele é metade da hipotenusa, em todos eles, né? O que eu quero dizer com isso? É que isso vai acontecer com todos os triângulos retângulos que tiver um ângulo de 30 graus. Se você pegar o cateto oposto, é sempre metade da hipotenusa. Só que isso ocorre para um ângulo de 30 graus. E o que vai acontecer se eu fizer isso, né? Se eu pegar um cateto oposto e dividir pela hipotenusa num triângulo desse aí. Por exemplo, qualquer triângulo desse aqui, se você dividir o cateto oposto, por exemplo esse, se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, isso aqui com certeza vai dar um meio, certo? Eu posso fazer isso com todos esses triângulos aí e com todos os outros do universo que tenha um ângulo de 30 graus. Essa divisão do cateto oposto pela hipotenusa, isso sempre vai ser um meio, não vai mudar nunca, né? Essa divisão aqui vai ter um nome, que vai ser o seno desse ângulo de 30 graus, beleza? Então aqui é só para a gente iniciar a nossa conversa. Então vamos lá. Bom, então quando eu tiver um triângulo retângulo, né, com um ângulo alfa, o alfa está um pouco, saiu aí de foco aí, mas o alfa está aqui, ó. Então, suponha que eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo alfa interno, né, e tem os três ângulos, os três lados do triângulo, os dois catetos e a hipotenusa. A gente vai chamar de seno de alfa, esse ângulo que está em destaque aí, o ângulo vermelho. Vai ser a medida do cateto oposto, a alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Isso vai ser o nosso seno, né? O seno do ângulo que eu estou olhando. Então, nesse caso aqui, vai ser o B, que é o cateto oposto, né, pela hipotenusa, que é o A. Tranquilo? Então, essa divisão entre os lados você vai chamar de seno de alfa. Existe também o cosseno de alfa, né, no caso aí, vai ser a medida do cateto adjacente a alfa pela medida da hipotenusa. O que significa o cateto adjacente? O cateto adjacente é um ângulo, né, nesse caso aqui, é esse ângulo aqui, que nem é a hipotenusa, né, e nem é o cateto oposto. É o cateto que está junto ao ângulo aqui, ó. Adjacente tem a ver com vizinhança, certo? Então esse aqui, no caso aqui, é o cateto adjacente a alfa. E a tangente de alfa, desse mesmo ângulo que eu estou olhando aí, é a medida do cateto oposto a alfa, dividido pela medida do cateto adjacente a alfa. Beleza. Observando essa figura aí, ó, quem é que vai ser o seno de alfa? Vai ser o B sobre A. Perceba que o B é cateto oposto e o A é hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser C sobre A. O C é o cateto adjacente ao ângulo e o A é a hipotenusa. Tanto o seno quanto o cosseno, o denominador tem que ser a medida da hipotenusa.
E a tangente é a divisão dos dois catetos, né? Do cateto que está de frente ao ângulo para o cateto que está adjacente ao ângulo. Beleza. Então, para que isso vai servir, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos que isso aí é bem interessante a gente saber, né? Por exemplo, o exemplo 1 diz o seguinte, ó, com base na figura, determine as relações trigonométricas dos dois ângulos agudos. No caso da minha figura aí, eu tenho dois ângulos agudos, né? Todo triângulo retângulo, a gente tem dois ângulos agudos, são menores que 90. No meu caso, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, se eu pedir, por exemplo, quem é o seno de alfa? Então, você vai responder que é 12 sobre 13. Por quê? Perceba aqui, ó, o 12 é o cateto que está de frente a alfa, né? E o 13 é quem? A hipotenusa. O seno de qualquer ângulo sempre vai ser isso. O cateto que está de frente ao ângulo, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, no caso aí é 12 sobre 13, cancela a unidade de medida aí, né? Fica 12 sobre 13. O cosseno de alfa é sempre o cateto adjacente pela hipotenusa. No nosso caso aí, o cateto adjacente é 5. Tá aqui o 5. Então, vai ser 5 sobre 13. Né? A tangente vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, no caso, é 12 sobre 5. Agora, olhando para o outro ângulo. Agora, perceba que quando você olha para o outro ângulo, a história muda um pouquinho, né? Vamos aqui observar o outro ângulo. Eu estou olhando agora daqui, ó, dessa perspectiva aqui. Ó. Aí eu vou calcular o seno de beta. Quem é o seno de beta? Vai ser o cateto oposto a beta pela hipotenusa. O cateto oposto a beta, perceba que é quem? Ó? É o cara que está aqui, ó, o 5. Então vai ser 5 sobre 13, que é a hipotenusa. A hipotenusa não tem como mudar, né? Que é sempre oposto ao 90. Bom, quem vai ser o cosseno de beta? Cateto adjacente a beta, que é 12, pela hipotenusa, que é 13. E quem vai ser a tangente de beta? Vai ser o cateto oposto a beta dividido pelo cateto adjacente, que é 5 sobre 12. Beleza? Ok. Observando esses valores aí, observe, por exemplo, que o seno de alfa deu 12 sobre 13. Né? Observe bem aqui, ó. O seno de alfa está aqui, ó. 12 sobre 13. E o cosseno de beta deu 12 sobre 13 também. Certo? Perceba que se eu somar alfa mais beta, né, tem que dar 90. Para quando eu juntar com aqueles outros 90, dá 180 no triângulo. O que eu quero dizer? É que se a soma de dois ângulos, né, internos de um triângulo dá 90, é porque eles são complementares. E se eles são complementares, o seno de um deles vai ser igual ao cosseno do outro. Isso sempre vai acontecer. Então, se você tiver dois ângulos que a soma dá 90, pode ter certeza que o seno de um é com certeza igual ao cosseno do outro. Beleza? O que eu quero falar é isso aqui, ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, nesse caso aí. E acontece isso também, o contrário, né? O cosseno de alfa é igual ao seno de beta, né? E agora olhando para as tangentes, observe aqui as tangentes, ó. A tangente de alfa e a tangente de beta. Você já sabe que alfa mais beta dá 90, né? Beleza. Aqui deu 12 sobre 5, tangente alfa, e aqui deu 5 sobre 12. O que a gente pode falar sobre isso aí? É que as tangentes são inversas, né? Então, se eu tiver dois ângulos que a soma dá 90, a tangente de uma é inversa à tangente da outra. Ou seja, só inverter a ordem do numerador pelo denominador, certo? Em outras palavras, eu quis escrever isso aí, ó. A tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. É assim que você escreve quando dois números são inversos, né? E isso vai acontecer quando? Como eu já falei, quando a soma dos dois ângulos dá 90. Então, sempre que a soma der 90, pode ter certeza que essas três coisas acontecem aí. Beleza? Seguindo aqui. O objetivo agora é a gente preencher essa tabelinha aí que tá em branco, né? Essa tabelinha que está em branco aí, ela vai ser muito útil para a gente aqui, né, no ensino médio, de certa forma. Até o terceiro ano é interessante que a gente tenha essa tabelinha aí gravada.
E aí eu vou justificar como é que a gente preenche alguns valores desses aí, né? O seno de 30, o seno de 45, o seno de 60 e assim vai. Como é que a gente justifica isso? Então eu coloquei aqui dois desenhos, né? Aqui o primeiro desenho é um triângulo equilátero. Eu informei aqui a altura de um triângulo equilátero, que a gente viu na aula passada. Então, se o triângulo equilátero tem lado L, a altura sempre vai ser L raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula a gente viu na aula passada. E a altura, né, ela divide aqui um lado, ela divide o lado aqui em dois pedaços iguais ao lado dividido por 2. Ó. Então eu queria que vocês focassem aqui nesse triângulo AHC, o triângulo da direita, né? Os ângulos internos, um é de 30 e o outro é de 60. Então tenham em mente que isso sempre acontece num triângulo equilátero. Aí você pode dividir em dois triângulos retângulos com essas características aqui. A partir desse desenho aí, a gente consegue achar o valor do seno de 30, 45 e 60. Então vamos lá. Por exemplo, quem é o seno de 30? Aí observa aqui o 30, né? No triângulo. Ó. Seno de 30. Então eu vou pegar o cateto oposto a ele e dividir pela hipotenusa. Então é o lado sobre 2 dividido pelo lado. Quando você pega o lado sobre 2 dividido pelo lado, isso aí vai dar um meio, né? Porque você cancela os L's. Beleza? Então, vamos lá. O cosseno de 30. Olha o de 30 lá. O cateto que está adjacente a 30 é a altura. Dividido pela hipotenusa, que é o L. Essa divisão aí, ó, cancele o L. Cancela aqui o L com o L daqui. Vai ficar só raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa agora para tangente. Tangente eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então eu vou pegar o L sobre 2 pelo L raiz de 3 sobre 2, que é a altura. Fazendo essa divisão aí, ó, você pode cancelar o L sobre 2. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Você faz um processo que a gente chama de racionalização. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Isso aí é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então achamos três valores. Esses valores não vão mudar, certo? O seno de 45, agora eu queria que vocês olhassem para o quadrado aqui embaixo. Ó. Toda vez que eu tiver um quadrado de lado L, né, tá aqui, a diagonal sempre é L raiz de 2. Isso a gente viu na aula passada. E quando eu divido a diagonal aqui, ó, eu formo um de 45 graus. Então eu dividi aqui em dois triângulos retângulos. Né? Eu queria que vocês observassem esse aqui. Né? O seno de 45... é o cateto oposto a 45, que é o L, dividido pela hipotenusa, que é o L raiz de 2. Cancela o L aí do numerador com o do denominador, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então eu achei 4 valores aí, né? Eu vou colocar esses valores... 4 não, desculpa, tem mais um. A tangente de 45 vai ser o cateto oposto, que é o L, dividido pelo cateto adjacente, que também é o L. Então o cateto oposto é sempre o lado, o cateto adjacente é sempre o lado. Quando você divide isso aí, sempre vai dar 1. Tendo em vista esses valores, né, vou colocar na tabela aí, ó, preencher o que eu tenho. Beleza. Sobrou ainda preencher mais 4 casas, né? Mas vamos lá. Esses outros valores aí não precisa mais fazer conta. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o seno de 60, que eu botei bem aqui, ó. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque 30 com 60 dá 90. Se a soma dos dois dá 90, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, ó, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Outra coisa. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por quê? Porque a soma também dá 90. 45 com 45 dá 90. Então, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. O cosseno de 60 tem que ser um meio também, pelo mesmo motivo, né? Esse 1 meio aqui tem que ser igual a esse, porque 30 mais 60 dá 90. Bom, que mais? A tangente de 60, né? Como é que fica a tangente de 60? Aqui, no caso, é o seguinte. A tangente de 60,
vai ficar o seguinte, vai ficar o inverso da tangente de 30. Vai ficar o inverso dessa daqui, ó. Tá aqui, ó. Qual é o inverso dessa tangente aqui? Se aqui é raiz de 3 sobre 3, lá vai ser 3 sobre raiz de 3. Beleza? Aí o inverso fica 3 sobre raiz de 3. Racionalizando isso aí, vai ficar só raiz de 3. Beleza? Então, o que vocês precisam, na verdade, memorizar aqui, não foi nem o processo inicial que eu fiz. O que vocês vão precisar memorizar bastante é essa tabelinha aí, certo? E aí, para ficar mais fácil ainda, eu vou limpar aí aquelas coisas, né? E vou organizar aqui a cabeça de vocês. Bom, então como é que você monta essa tabela? Eu vou ensinar vocês como é que monta. Então você coloca aí, numa coluna, você coloca seno, cosseno e tangente. E nas colunas aqui você coloca 30, 45 e 60. Aí você começa a preencher. Como é que você preenche? Lá na internet você pode até ver umas musicazinhas que tem ensinando o preenchimento dessa tabela, né? Então a ideia é mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, a raiz só não vai no 1. Beleza? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Novamente, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, a raiz só não vai no 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então, basicamente, vamos precisar aqui, no nosso nível aqui, vocês vão precisar ter isso aqui na cabeça, né? Gravado esses valores. Daqui a pouco eu vou ver como é que você aplica, né? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui umas continhas. O exemplo 2, você tem o seguinte, ó. Com base na figura, determine o seno do A, o cosseno do A e tangente do A. Da mesma forma para o ângulo C, né? Então vamos aqui. Isso aqui é muito fácil, ó. Eu tenho um triângulo aqui, catetos 8 e cateto 15. Eu quero saber o seno desse ângulo, o cosseno e a tangente desse ângulo aqui, ó. Beleza. Bom, vou trabalhar primeiro com ele. Para calcular o seno e o cosseno, eu preciso sempre da tangente, né? Vocês podem ver aquela musicazinha na internet que é bem melhor que eu fazendo, né? Mas enfim, voltando aqui. Então, para calcular o seno e o cosseno, você precisa da hipotenusa, certo? Se você precisar da hipotenusa, então nesse caso aí, você usa o teorema de Pitágoras que você acha, né? Então, eu vou primeiro aqui achar a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte, ó. X é a hipotenusa, então x ao quadrado deve ser igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225, né? Somando essas duas coisas dá 289, extraindo a raiz, você vai achar que o x é 17. Então a hipotenusa é 17, beleza? Agora a gente pode atacar aí a letra A. Vamos lá. Então, quem vai ser o seno de A? O seno de A vai ser o cateto que está oposto a A, dividido pela hipotenusa. Então vai ser 15, que está oposto a A, e a hipotenusa, 17. Então vai ficar 15 sobre 17. Um ponto interessante é o seguinte, quando você vai dividir duas medidas, né, a unidade de medida se cancela. Então o seno de qualquer ângulo não tem unidade de medida, é um número, beleza? Não existe unidade de medida para seno, cosseno e tangente, é um número. Beleza, quem vai ser o cosseno de A? Cateto oposto, cateto adjacente a A, que é o 8, né? Dividido pela hipotenusa, que é 17. Vai ficar 8 sobre 17. Quem é a tangente de A? Cateto oposto, 15, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Então vai ficar 15 sobre 8. Agora para o ângulo C. Agora sua perspectiva tem que mudar, tem que olhar para cá agora. Ó. Olhe para esse ângulo aqui. Então, quem é que vai estar oposto a esse ângulo? É o 8. Então, o seno vai ser 8 sobre a hipotenusa, que é 17. Então, vai ficar 8 sobre 17. Quem vai ser o cosseno de C? O cateto adjacente ao C, que é o 15, dividido pela hipotenusa, que é 17. Então, vai ficar 15 sobre 17. Por último, a tangente do ângulo C, cateto oposto, pelo cateto adjacente.
Então vai ficar 8 sobre 15. Beleza? Então perceba que tanto o seno, o cosseno e a tangente, essa regrinha sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e sempre vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso não muda. Beleza? Próximo. Em cada caso, determine o seno do ângulo agudo. Então vamos lá. O seno aqui na letra A é o cateto oposto. O ângulo agudo que ele está falando aqui é esse, ó. Ele é o que está destacado, né? Está falando aqui, ó. Quem é o ângulo que está assinalado? Esse ângulo aqui. Aí eu quero saber o seno dele. Então eu vou pegar o cateto que está oposto a ele, no caso aqui, né? O cateto que está oposto ao ângulo C, dividido pela hipotenusa. Então basicamente o seno de C vai ser 2 sobre 7. E acabou. Na letra B, quem é que vai ser o seno de B, né? Vai ser o cateto oposto, que é 11, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa, nesse caso aí, não está dada, né? A hipotenusa é BC aí, ó. Então, aqui, para esse ângulo aqui, eu preciso saber quem é a hipotenusa. E aí, quando você precisa saber a hipotenusa, ataque por Pitágoras, né? Então, vamos lá, usar Pitágoras aqui. Vamos chamar isso aqui de x. Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso aí fica o 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 11 ao quadrado vai dar 121 e 60 ao quadrado dá 3.600. Somando isso aí vai dar 3.721. Extrai a raiz quadrada de 3.721, que vai dar 61, né? Eu botei um passo aí a mais, mas tudo bem. Então, o x é 61. Beleza? Então, o seno de B vai ser quem? Vai ser 11 sobre 61. Ponto. Para mim calcular o seno, eu preciso saber o cateto oposto e a hipotenusa. Ok, vamos lá. Questão 4. Aí agora a gente vai começar a usar aquela tabelinha que tem que estar gravada. Vocês têm que começar a gravar essa tabelinha na cabeça de vocês, certo? Perceba que nesses triângulos aí eu tenho um ângulo e um lado. Então, a gente consegue achar os outros lados, né? Então, no caso aí, eu quero calcular o valor de x. Como é que a gente usa a trigonometria para fazer isso, né? Vamos lá. Perceba que por Pitágoras não dá certo, porque eu só tenho um lado, né? Pitágoras não resolve isso aí. Então, vamos atacar aqui usando as relações trigonométricas. Vamos lá. Letra A. Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Essa divisão é o 8 raiz de 3 por x. Ao dividir 8 raiz de 3 por x, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o cateto oposto a 60. Tranquilo? Ó? Cateto oposto a 60, tá aqui. E o x é quem? É o cateto adjacente a 60. Então, eu estou dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente é sempre a tangente do ângulo que você está olhando. Então, 8 raiz de 3 sobre x deve dar a tangente de 60. Beleza. E quem é a tangente de 60? Aí você precisa conhecer essa tabela aí. A tangente de 60 é raiz de 3. Aí você substitui lá na tangente de 60. Então, 8 raiz de 3 dividido por x deve ser igual a raiz de 3. Multiplicando isso em forma de x, né? Você vai ter x vezes raiz de 3 igual a 8 raiz de 3. Cancela as duas raízes, do primeiro membro com o do segundo membro. Então, x é igual a 8. Letra A, ok. Letra B. Agora o ângulo é 45. Oposto a 45 eu tenho 6. E a hipotenusa é o que eu quero. Se eu dividir 6 sobre x, eu estou fazendo cateto oposto pela hipotenusa. Aí, cateto oposto pela hipotenusa é o seno do ângulo que eu estou olhando. No caso aí é o seno de 45. Quem é o seno de 45? Aí você precisa da tabela novamente. Se você olhar o seno de 45 aí, ó, é raiz de 2 sobre 2. Substitui lá no valor do seno de 45. Então, 6 sobre x é igual a raiz de 2 sobre 2. Novamente, multiplico os meus pelos extremos.
x raiz de 2 deve ser igual a 12. Passo o raiz de 2 dividindo, fica assim. Quando o denominador fica um número, né, irracional, que é no caso esse aqui, o raiz de 2, o que você vai fazer? Você vai fazer um processo que a gente chama de racionalização. Então eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2. Com qual objetivo, né? Em cima fica 12 raiz de 2 e embaixo fica só 2. Aí perceba que aqui embaixo agora não tem mais ninguém irracional, né? Ficou 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? A gente já viu isso aí. Agora eu divido esse 12 por 2, que dá 6 raiz de 2. Então também já achei esse lado aí. Um ponto interessante a observar aqui, ó, que eu ia falar, que quando for 45, né? Aqui também é 45. Então, quando for 45, perceba que isso aqui é metade de um quadrado, né? Dividido pela diagonal. Então, se você quiser pensar assim, é até mais fácil. Então, pensando aqui como quadrado, o x é a diagonal. E a diagonal de qualquer quadrado sempre é o lado vezes a raiz de 2. Beleza? Então, se você lembrasse disso, você não precisaria estar fazendo essa conta que eu fiz. Ok? É sempre o lado vezes a raiz de 2, a diagonal de um quadrado. A gente viu na aula passada. Exemplo 5. Essa aqui vai ser matadora também. Ó. Novamente, para achar o valor de x, né? Eu tenho um ângulo de 30 graus. Foi justamente o exemplo inicial para começar a aula, né? A partir de hoje, sempre que tiver um ângulo de 30 graus, fique bastante atento a esse resultado que eu vou falar aqui. Se você tiver um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a 30 sempre é metade da hipotenusa. Se o triângulo for retângulo, claro. Tranquilo? Sempre que o ângulo for de 30 graus, o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. Como consequência disso, você mata essa questão aí só olhando. X é metade de 20, que é 10. Na letra D, dá para usar esse raciocínio também? Dá. Que ângulo é esse aqui que eu estou marcando, né? Aqui é o que falta para completar 180. Como aqui já tem 60, esse aqui tem que ser 30. Porque já tem 90 lá, né? Então, o cateto oposto a 30, que é um cateto oposto a 30? É o x. É metade da hipotenusa. Então, o x é quem? 9 sobre 2. E acabou. Se você quiser botar decimal, 4,5, né? E acabou. Preste atenção quando aparecer um ângulo de 30 graus. Se aparecer, cateto oposto é metade da hipotenusa, ponto final. Vamos lá. Exemplo 6. Eu quero achar o x, né? Olhando só para o triângulo mais acima, né? À esquerda, no caso também, eu só tenho um ângulo conhecido lá, na verdade. Só que tem os ângulos internos conhecidos. E tenho os lados desconhecidos. Então não dá para achar. A estratégia nesse caso aqui é você mexer primeiro com o triângulo que tem mais informações. Que é o caso do triângulo que tem os catetos aí mostrando, né? Então vou tentar descobrir a hipotenusa desse triângulo que tem os catetos conhecidos. Vou chamar essa hipotenusa de y. E usar Pitágoras. Ok? Y é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Quando você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, a gente faz o seguinte, tem uma regrinha que cancela o expoente com o índice daqui, ó. A raiz sai fora. Esse aqui, ó, vai cancelar. Então vai ficar só 10 mais 2, que é 12. Fatorando 12, né? O 12 é 4 vezes 3. Aí você extrai essa raiz aí, a raiz do 4 é 2, então fica pula fora aí, ó. Vai ficar 2 raiz de 3. Tranquilo? Achamos o y. Agora vamos achar o seguinte, observar o triângulo que tem um ângulo de 30 graus. Vamos lá. O y é cateto adjacente a 30. E o x é a hipotenusa. O y eu já sei, né?
essa divisão aí vai dar o cosseno de 30. O y eu já sei. O y é 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3, cateto adjacente, por x, que é a hipotenusa, isso aí vai dar o cosseno. Cosseno do ângulo que eu estou observando. O cosseno de 30, a gente tem que lembrar da tabela. Lembre-se que a maioria dos problemas que vai aparecer vai ser sobre o ângulo de 30, 45 ou 60. Se for outro ângulo diferente desses, vai ter que ser informado na questão, ou você vai ter que ter acesso a uma tabela, né? Você pode pesquisar na internet, existe a tabela para todos os ângulos, mas vai ser em forma de aproximação. Mas aqui são os valores exatos, para 30, 45 e 60, certo? Então, se não for esses ângulos aí, você vai poder consultar os outros. Cosseno de 30 a gente já sabe que dá raiz de 3 sobre 2. Multiplica aí, substituindo e multiplicando por os meios pelos extremos, vai ficar o seguinte. Vai ficar x raiz de 3, né? Igual a 2 vezes 2 raiz de 3. Tá aqui, ó. Esse 2 vai multiplicar isso aqui. Aqui no numerador eu tenho 2 raiz de 3. Multiplicando por 2, vai ficar 4 raiz de 3, né? Cancelando as raízes. Cancela essa raiz com essa. Então você vai ter x igual a 4. E é isso. Vamos lá. Exemplo 7. Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada e qual é a distância do pé da escada até a parede? Para ficar mais claro aí o que eu estou querendo saber, eu desenhei aí a situação, né? Esse negocinho amarelo aí é a escada. A escada está fazendo aqui um ângulo de 60 graus com a horizontal. A medida y é o seguinte, é onde a escada consegue alcançar, né? É o ponto mais alto que a escada consegue alcançar. E a medida x é a distância do pé da escada até a parede. Ok. Então vamos atrás de saber. Perceba que essa situação aí fornece aí um triângulo retângulo, né? Com medida 60 graus e os catetos a gente vai buscar. A hipotenusa é a escada, a medida da escada, que a gente sabe que é 6 metros. Então vamos usar as relações trigonométricas para achar isso aí. Então vamos lá. O ângulo lá de cima, como eu já falei, ó, se aqui for 60, fiquem atentos a isso. Ó. Se o ângulo for 60, o outro aqui é de 30. Se esse ângulo aqui é de 30, o cateto oposto é metade da hipotenusa. O cateto oposto a 30 sempre é metade da hipotenusa. Então o x é quanto? O x é 3. Fácil assim. Para 60, o que você precisa fazer? Olhando para o ângulo de 60, o seno de 60 vai ser o cateto oposto a 60 dividido pela hipotenusa, que é 6. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então isso aqui vai ser igual a y sobre 6. Multiplicando os meios pelos extremos, você vai ter 2y igual a 6 raiz de 3. Passa o 2 dividindo, vai ficar 3 raiz de 3. Então o x é a distância do pé da escada até a parede e o y, né, respondendo a outra pergunta aí, qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada. Está aí a resposta do problema. O exemplo 8 diz o seguinte: um objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal do solo. Isso aqui com certeza o Vicente já deve ter mexido em algo parecido com isso. Determine a altura em relação ao solo da qual o objeto foi solto. Então vamos ver a situação. Vamos tentar entender, traduzir isso aqui com desenho, né? Está aqui o plano inclinado, que no caso está representado de preto. Essa linha preta aí é o plano inclinado. Tem um objeto lá em cima e eu vou soltar esse objeto. Perceba aí, eu vou soltar aqui, ó. Soltando, ele desce. E aí ele percorreu 8 metros. Beleza? E eu quero saber a que altura esse objeto estava. Sabendo que isso é 60 e ali a altura eu vou representar de x. Tranquilo? Então, nosso ângulo aqui, vou observar o 60. Dividindo x por 8, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o cateto que está oposto a 60
Está aqui, minha régua hoje está... O cateto está oposto a 60 e 8 é a hipotenusa. Então, estou dividindo o cateto oposto por hipotenusa. Isso aí é o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como é que eu sei isso? Lembrando da tabela, certo? Como vocês estão iniciando ainda o estudo disso, né? Vocês vão muito construir a tabela, né? E com o tempo vocês vão memorizando. Pega esse 8, passa multiplicando para o outro lado. Como ele está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Agora esse 8 divido 2. Vai ficar 4 raiz de 3. E é isso. Questão 9. Obtenha o perímetro de um retângulo, sabendo que uma diagonal mede 5 raiz de 3 e forma um ângulo de 30 graus com um dos lados do retângulo. Então vamos ver esse texto aí em forma de figura, né? É isso aí, ó. O retângulo, a diagonal, e a diagonal está formando um ângulo de 30 graus com um dos lados do retângulo. Eu quero saber o perímetro desse retângulo. Olha como essas relações métricas ajudam bastante. Eu não sei nenhum lado do retângulo aí, sabendo apenas a diagonal, dá para saber quanto é que mede os lados, né? Então vamos lá, primeira coisa. Como o ângulo é de 30, primeira consequência, o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. Então, com certeza, esse lado aí é 5 raiz de 3 dividido por 2. Por quê? Porque ele é o oposto a 30. Então, é metade da hipotenusa. Como é que representa a metade? Só dividir por 2. Então, o lado esquerdo aí também é a mesma coisa, né? Beleza. Agora, observe esse triângulo, né? Que tem um ângulo de 90 graus aqui, porque esse é um retângulo, né? Fazendo aí as relações trigonométricas, no caso aí, eu vou chamar esse valor de x. Então, se eu pegar o x e dividir por 5 raiz de 3, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o cateto adjacente a 30, tá junto com 30 aqui, ó, e dividindo pela hipotenusa. Cateto adjacente por hipotenusa dá quem? Dá o cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30? Aí você vai lá na tabela e descobre que é raiz de 3 sobre 2. Multiplica os meios pelos extremos, vai ficar 2x igual a 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Aí vem aquela regrinha de novo que eu já falei hoje, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Aí 3 vezes 5 dá 15. Então 2x é igual a 15, passo o 2 dividindo, vai ficar 15 sobre 2. Então achamos o x. Então os outros lados é 15 sobre 2 e o outro lado também é 15 sobre 2, né? Já que os lados paralelos são congruentes. Não respondi a questão ainda porque ele quer o perímetro, né? Observe o texto da questão aí, ó. Perímetro. Então quem vai ser o perímetro? O perímetro vai ser eu pegar os dois lados, que mede 15 sobre 2, porque tem dois lados aqui, ó. Então tá aqui. 2 vezes 15 sobre 2. E também 2 vezes esses valores aqui, ó. Porque são dois lados desses. Tá aqui. Cancela esse 2 com esse 2. Esse 2 com esse 2. Então vai ficar o quê? 15 mais 5 raiz de 3. Lembrando aqui que você não vai somar esse 15 com esse 5. Por quê? Porque aqui tem uma multiplicação primeiro, ó. Tem uma multiplicação bem aqui. Então você não vai somar. Você vai multiplicar primeiro. Só que 5 vezes o número irracional é melhor deixar assim. Não continua a conta. Então o perímetro é 15 mais 5 raiz de 3. Pronto.